Nossa aula de história de hoje é relacionada à independência do Brasil. Então, foi um fato seguinte é, que ocorreu depois do Brasil Império. Ontem a gente estudou o Brasil Império e agora nós vamos estudar a independência do Brasil, um fato decorrente do Brasil Império. Vamos lá, eu vou iniciar a leitura e em seguida eu peço para vocês continuarem. Após 13 anos de permanência na colônia, a família real, no dia 25 de abril de 1821, parte de volta para Portugal devido às circunstâncias da Revolução do Porto, em 1820, e a disputa interna na família real e na corte. Foram esses fatos que levaram Dom João VI a voltar a Portugal a contragosto, ou seja, não era da vontade de Dom João retornar a Portugal, então ele foi contra a própria vontade. Dom João era o segundo filho de Dom Pedro III e Dona Maria I. O primeiro filho do casal, o príncipe Dom José, irmão mais velho de Dom João, morreu devido à varíola. Por isso, quando Dom Pedro III morreu de embolia cerebral, Dom João se tornou o primeiro na linha de sucessão. Então, 6 anos após a morte do marido, Dona Maria I enlouqueceu e apenas 7 anos depois é que foi declarada incurável, vindo a falecer pouco depois. Foi quando Dom João tornou-se rei, mas não havia sido criado para isso. Então, Dom João, ele se tornou rei, só que foi um momento que ele não estava preparado, ele não tinha nenhuma preparação para esse cargo, né, tão importante de governar um país. Sabia que ia ser rei, né? Oi? Ele nem sabia que ia ser rei, como Não ele ia estar sabia. preparado. Ele só foi por quê? Porque vocês sabem que no sistema da monarquia, que era o sistema dessa época, tudo era passado de pai para filho. O sistema era passado de pai para filho, era um sistema hereditário. Mas, como Dom José faleceu, que era o filho mais velho, o que aconteceu? O cargo ficou para Dom João, mesmo sem ele saber, sem ele ter noção desse cargo, ele assumiu, porque a sua mãe ela não estava em condições de saúde para isso, em condições boas de saúde. Seguindo, no terceiro parágrafo da página 212, além da morte de Dona Maria I, Dom João teve que voltar a Portugal porque, a partir da experiência da Revolução Francesa, que divulgava os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e a forma de governo com representantes eleitos, Assembleia de Deputados que defenderiam os interesses do povo, estourou a Revolução Liberal em 1820, que começou na cidade do Porto e se espalhou por todas as províncias portuguesas, convocando eleições para esses deputados que formariam a Assembleia Constituinte. Os deputados da Assembleia Constituinte Portuguesa se reuniram em Lisboa, escreveram uma Constituição para o país e exigiram o retorno e a presença de Dom João para que jurasse se comprometer com o que havia sido liberado nela. Então, aí a gente viu alguns fatos dessa volta que foi contra a vontade. Peraí que meu dente caiu. Prosseguindo agora, eu vou pedir para o Enzio continuar a leitura. Vamos lá, Enzio. Tia, cadê o coisa de escrever, tia? Certo. No entanto, para não perder o domínio sobre o Brasil, que fora elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, quando a família real chegou, deixou como regente seu filho mais velho, Dom Pedro I. Esse interesse ficou bastante claro quando disse ao seu filho:
se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar do que para algum desses aventureiros. Muito bem. E aí a gente prossegue com a página 203. E quem vai continuar a leitura dessa vez é o Jean. Vamos, Jean. Eu te... Quando se reconvocaram as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa, rapidamente colocaram em votação a emenda que dissolvia o Brasil, dividia-o em províncias autônomas, cujos governadores, a maioria militares, deveriam ser indicados e nomeados pelas cortes, e extinguia todas as instituições públicas administrativas criadas na época da estada da família real, assim como demitia juízes, advogados, escreventes e todos que ocupavam postos nelas. Continua, Tira. Então, a gente segue com... Júnior, pode prosseguir a leitura? Sim, ainda determinava que doutor Pedro, é assim, né? Pedro. Deveria retornar a Portugal, mas antes ser enviado a outros países para ser educado. Continuou. Sim. Era claro o objetivo das cortes, voltar a recolonizar o Brasil para restabelecer o monopólio comercial e assim voltar a ter lucro. Muito bem. Então, Continua? aí a gente continua. Enfim, era a declaração de retrocesso para o Brasil, visto que não interessava à elite brasileira nem aos comerciantes ingleses à volta do Brasil a condição de simples colônia. Ambos perderiam economicamente. Heitor, pode prosseguir? Mesmo assim, Dom Pedro as cumpriria se não fosse uma carta poderosa escrita por José Bonifácio e assinada por toda a Junta Provincial de São Paulo, na qual insurgia que o príncipe fosse contra as decisões das cortes e se mantivesse no país. Essa carta simplesmente mudou a história do Brasil. Continuo? Sim. Dom Pedro comoveu-se com o texto e, depois do abaixo-assinado com 8.000 nomes pedindo a sua permanência, decidiu: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Depois disso, tropas portuguesas tentaram forçar o embarque de Dom Pedro para Portugal, mas apoiado pela população e por tropas leais, o príncipe resistiu. Muito bem. Aí a gente finaliza com a página 214. Na página 214, a gente tem o seguinte. Em seguida, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira e liderada justamente por José Bonifácio para elaborar leis com base nos interesses brasileiros. No entanto, essa notícia chegou a Portugal e o confronto entre os dois reinos se tornou inevitável. As cortes portuguesas não aceitaram a posição de Dom Pedro e, em setembro, chegaram cartas de Lisboa com absurdas e despropositadas decisões da corte. Imediatamente, a esposa de Dom Pedro, Dona Maria Leopoldina, leu as cartas e a enviou para ele, que estava em São Paulo resolvendo questões internas. Assim que as recebeu, Dom Pedro chegou de volta ao Rio de Janeiro após 5 dias de cavalgada e foi saudado como herói pelo povo. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil.
Em seguida, foi coroado imperador constitucional do Brasil. Foi escolhido pelo povo. Então, foram os fatos ocorridos no período em que o Brasil estava se tornando independente. A gente viu que foi um momento de muita turbulência, porque Dom João foi um momento que, depois da vinda da família real para cá, para o nosso país, Dom João teve que voltar às pressas, contra sua vontade. E aí foi quando aconteceu aquele processo que Dom João não tinha quem deixar no poder, e ele teve que deixar seu filho com apenas 5 anos de idade. E aí vocês vão ver no próximo assunto de história o que foi que aconteceu quando Dom João decidiu isto. O que foi que aconteceu? Será que a criança de 5 anos de idade governou o país naquela época? Não. Não, porque a criança ela não tinha condições E ela era de menor, né, tia? ela não era dependente, né? Ou independente. Ela era uma criança dependente, ela dependia ainda dos adultos. E como é que ela ia governar um país? Então, foi um período de muita revolução, só que o Brasil ele foi governado, só não foi por uma única Onde é que ele tava com a cabeça de deixar uma criança de 5 anos, hein, tia? Oi? Pronto. Essa aula, agora. Nossa atividade de história, página 215. Essa atividade é referente ao conteúdo Independência do Brasil, na página 212. Então, vamos lá. Primeira questão da 215, nós temos o seguinte. Escreva sua opinião sobre as consequências da Revolução Francesa em Portugal e no Brasil. Então, isso aí é uma resposta, é uma pergunta pessoal. Vocês vão dar a opinião de vocês, podem reler aí o nosso conteúdo para que vocês cheguem à conclusão dessa resposta. Na segunda, a gente tem o seguinte: leia o que Dom João disse a Dom Pedro em sua partida e escreva qual era o interesse do monarca. E aí, o que foi que Dom João disse para o seu filho? Está dentro do quadrinho azul, não é? Dom João deixou seu filho, Dom Pedro, no Brasil, como regente para não perder o domínio sobre o Brasil. Muito bem, essa é a resposta, né? Esse era o interesse dele. Se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me rage respeitar, do que para algum desses aventureiros. Muito bem, essa foi a frase que Dom João disse ao seu filho, e o interesse dele era qual? Era deixar o seu filho, como vocês estão vendo aí na segunda questão, deixar seu filho Dom Pedro como regente para não perder o domínio sobre o Brasil. Por quê? Porque se ele deixasse o Brasil na mão de outra pessoa, ele não ia ter poder nenhum mais sobre o nosso país. Então, ele agiu com esse interesse. Terceira questão. Quais foram as mudanças propostas pela emenda constituinte das Cortes Gerais Extraordinárias da nação portuguesa? E aí, a gente tem como propostas dividir o Brasil em províncias autônomas, cujos governadores, a maioria militares, deveriam ser indicados e nomeados pela Corte, que extinguia todas as instituições públicas e administradas, criadas na época da estada da família real, assim como demitia juízes, advogados, escreventes e todos que ocupavam postos nela. Então, ó, essas aí eram as propostas da Corte. Seguindo com a quarta questão, a gente tem: responda as perguntas abaixo. Letra A. Qual o objetivo das Cortes portuguesas com a emenda? E aí, quem me diz quais eram os objetivos?
tinha o objetivo de recolonizar o Brasil para recolonizar o Brasil para restabelecer. e assim voltar a ter Então, tinha o objetivo de recolonizar o Brasil para restabelecer o monopólio comercial e assim voltar a ter lucro. Muito bem. Letra B. O que impediu Dom Pedro de cumprir as propostas da corte? O que impediu Foi uma carta escrita por José Bonifácio e assinado por toda a Junta Provincial de São Paulo. Provincial de São Paulo. O que impediu foi uma carta escrita por José Bonifácio e assinada por toda a Junta Provincial de São Paulo. Essa foi o que impediu, isso foi o que impediu Dom Pedro de cumprir as propostas, porque essa carta tinha algumas questões, algumas solicitações pedindo que Dom Pedro não obedecesse essas decisões. Então, e aí a gente vai ver na letra C o que era que dizia essa carta. Heitor, o que dizia a carta? Dizia que o príncipe fosse contra as decisões da corte e se mantivesse no Brasil. Muito bem. Letra D. Qual foi a decisão de Dom Pedro depois de ler a carta? Ficar no Brasil. Ficar no Brasil. Às margens do rio Não. Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Ele está na letra D. Ele está dizendo qual foi a decisão de Dom Pedro depois de ler a carta. Então, a decisão dele foi ficar no Brasil. Essa é a letra D. A letra E está dizendo o que aconteceu no dia 7 de setembro. as imagens do rio Ipiranga, Dom Pedro. A letra E é o Luiz Fernando. Proclamou a independência do Brasil. Pode me falar. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Muito bem. Então, nesse dia 7 de setembro de 1822, foi o momento em que Dom Pedro proclamou a independência do nosso país. Aí a gente finaliza a nossa atividade e a gente vai seguir com o próximo conteúdo.